Como Jesus Cristo pode nos ensinar a visão unificada de mundo? Olá, povo de Deus! Estamos iniciando esta live segundo aos Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. Do que trata estes dois capítulos preciosos das Escrituras? De prosperidade ou de generosidade? Nós temos demonstrado que o objetivo de Paulo com esses dois capítulos era de ensinar uma lição muito preciosa para a igreja de Corinto. E qual era a lição? Que eles fossem generosos, que eles desenvolvessem a virtude da generosidade. E o que é generosidade? A generosidade é a capacidade de conhecer a necessidade de alguém, abraçar esta causa, saber exatamente o quanto essa pessoa precisa e suprir a necessidade dela para resolver o problema de forma cabal, fazendo isso com equilíbrio, com bom senso e com critério. Paulo queria ensinar a igreja de Corinto a generosidade. A igreja de Corinto ela tinha uma dificuldade. E qual era a dificuldade da igreja de Corinto? Quando Paulo vai ensinar a eles acerca da generosidade, antes de falar que eles eram deficientes nesta virtude, Paulo disse: olha, eu aprecio a fé de vocês, vocês superabundam na fé, vocês superabundam no saber, no conhecimento. Então Paulo estava dizendo que espiritualmente eles eram uma fortaleza, mas eles tinham uma certa dificuldade de migrar do mundo espiritual para o mundo natural. Quando era no momento de aplicar a palavra no mundo natural, isto trazia problema à igreja de Corintos. Então Paulo, o que ele faz? Dora, irmã Dora, minha sogra, está presente, seja muito bem-vinda. O que o apóstolo Paulo faz? Primeiro, ele faz com que a igreja de Corinto seja confrontado com a igreja das igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia, elas tinham desenvolvido a virtude da generosidade. E qual foi o gatilho que levou a igreja da Macedônia, as igrejas da Macedônia, a se moverem de forma a suprir as necessidades da igreja? Eles ficaram sabendo que as igrejas de Jerusalém estavam passando fome. Na verdade, era uma crise que vinha desde os anos 40 e se estendeu por 9 anos ou mais. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam perdendo seus empregos, perdendo seus patrimônios, sendo levados ao martírio. Então a situação de Jerusalém era uma situação muito difícil. As igrejas da Macedônia, quando elas tomaram conhecimento daquilo, elas viram na assistência aos santos a oportunidade de movimentar recursos financeiros para suprir aquela necessidade. Thaís, seja muito bem-vinda. Estamos iniciando essa live esta noite. E esta noite nós vamos entender como é que Paulo ensina a igreja de Corinto a unificar o mundo natural com o mundo espiritual. Primeiro, já havíamos dito que eles aprenderam com Paulo, nós podemos aprender essa unificação do mundo espiritual com o mundo natural por meio de Abraão. Abraão, quando ele vai no reino de Abimeleque, ele é obrigado a interceder pelas mulheres do reino de Abimeleque, porque aquelas mulheres estavam estéreis, e Deus havia dado um recado para Abraão, e o recado de Abraão foi muito claro. Deus dissera para Deus dissera para Abimeleque transmitir a Abraão, diga a Abraão que ele é profeta e que ele vai orar por essa terra. E quando Abraão se propôs a orar pelo reino de Abimeleque, ele percebeu o poder da intercessão. Deus mesmo havia dito a ele: fala para Abraão interceder por Abimeleque. E quando Abraão intercede por Abimeleque, isso acontece no capítulo 20 de Gênesis, no capítulo 21 de Gênesis, nasce Isaac. Significa que Abraão intercedeu
pelas mulheres estéreis da Macedônia, do reino de Abimeleque, e também intercedeu por Sara. Sara também foi beneficiada, porque ela era estéril e ela veio a ter filhos. Leda, seja muito bem-vinda também. Então, hoje nós vamos descobrir como é que se junta o mundo espiritual com o mundo natural numa única esfera. Deveria ser simples para elas. Quando nós nascemos de novo, nós entramos no reino de Deus. Então todo o universo faz parte do reino de Deus. O primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, tudo faz parte do reino de Deus. Mas nós temos uma certa dificuldade de fazer essa transição. E esta noite nós vamos ver como é que, através do ministério terreno de Jesus, nós podemos aprender esta valiosa lição. A base do nosso texto hoje está em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Veja que nas lives que estamos fazendo, nós estamos fazendo uma análise expositiva do texto. Por que nós estamos fazendo uma análise expositiva do texto? Existem duas maneiras de nós pregarmos a Bíblia, qualquer texto da Bíblia. Temático, expositivo. Quem prega temático, ele escolhe um tema, como por exemplo, amor. E aí ele procura todos os contextos da Bíblia que falam sobre amor, alinham esses contextos e entrega a mensagem. A mensagem temática, ela é sujeita a muita interferência humana, porque a gente escolhe o texto que mais se apropria naquele conteúdo e nós encaixamos o texto no conteúdo. Então podemos facilmente mudar o sentido do que realmente a Bíblia diz sobre aquela temática. Quando nós fazemos uma pregação expositiva, nós somos obrigados a começar no primeiro versículo e descendo verso a verso, verso a verso, verso a verso. E o que acontece? Como a pessoa está acompanhando a sequência do texto, se a gente sair fora do texto, a pessoa percebe. Ela, opa, o texto está indo nessa direção, ele foi para lá. Para você ter uma ideia do poder da pregação expositiva nesse sentido, eu me lembro que uma vez eu fui chamado a pregar e eu não estava preparado para pregar naquele dia. Eu entrei na igreja, o pastor falou, que bom, o irmão César está aqui, hoje ele vai pregar. Aí eu pensei, o que eu vou pregar? Não tinha mais tempo, abri a Bíblia, peguei um texto, era lá nos evangelhos, uma passagem do evangelho, e falei, eu vou pregar sobre isso. E subi para pregar de forma expositiva. E à medida que eu comecei a ler verso a verso e fui expondo verso a verso, eu percebi que eu não lembrava do fim da história. E eu não tinha tempo de bater o olho no fim da história. E agora eu estava numa dificuldade. Por quê? Eu tinha que pregar, eu tinha que falar o que estava no texto, e quando eu terminasse o último versículo, tudo que eu falei tinha que estar alinhado com o último verso, tinha que estar alinhado com o final da história. E eu pensei assim, bom, agora vai, eu vou levar, eu tenho que torcer. E eu pregando e pensando comigo, eu tenho que torcer para que chegue no final, bate com o fim da história. E quando eu cheguei no final, tudo que eu tinha dito estava alinhado com o final da história. Isto é o poder da pregação expositiva. Então, nós estamos fazendo verso a verso e chegamos no verso 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo está fazendo com a igreja de Corinto. Ele disse, Corinto, eu vou passar para vocês em revista, o testemunho da igreja da Macedônia. Vocês têm que aprender com eles, ok? Aí Paulo ensina como que os macedônios se tornaram generosos. Só que Paulo ensinou os macedônios através de Jesus Cristo. Então, os macedônios eram frutos da mensagem de Paulo acerca de Jesus Cristo. Quando eles entenderam o que Jesus fez,
Eles absorveram aquilo e se deixaram transformar na imagem de Jesus e se tornaram generosos. Então Paulo primeiro diz assim aos coríntios: preste atenção nos macedônios. Agora, vamos junto à fonte, porque eles aprenderam dessa fonte e vocês também têm que aprender dessa fonte. Por isso que ele diz: conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos conhecer qual é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo explica qual é essa graça. Ele diz: Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela pobreza dele, vocês possam se tornar ricos. Entenda, Jesus era rico, se fez pobre, para que, se fazendo pobre, pudesse fazer de você alguém rico. O que será que nós temos nesta passagem? Qual é o mistério dessa passagem? Antes, permita-me mostrar uma coisa. O apóstolo Paulo ensina baseado no poder do Espírito Santo. Nós hoje, antigamente, principalmente nas igrejas do século passado, o púlpito da igreja ficava no meio da igreja. No palco, tem o palco, e o púlpito ficava no meio do palco chumbado. O púlpito era chumbado. Então, a pessoa que ia pregar, ela ficava no meio do púlpito. O louvor ficava do lado. O louvor não tinha jeito de ficar no meio, porque o púlpito era chumbado. Qual era a mensagem do púlpito chumbado? Nós vamos na igreja porque o que transforma o homem é a palavra de Deus. A música não tem esse poder. O poder da música é no sentido de preparar o homem para receber a palavra de Deus. Vanessa, seja bem-vinda. Então, a palavra de Deus é que tem esse poder. Por isso que o púlpito ficava no meio. E tem uma igreja na Inglaterra que o púlpito ficava no meio e no alto. E a pessoa que pregava naquele púlpito, o pastor que pregava, ele dizia que era como se ele estivesse desnudo diante da congregação. Leia, que bom que você está aqui. Então, o púlpito, ele dominava a igreja. Isso significa que a palavra de Deus dominava a igreja. E Paulo, ele falava o seguinte, segundo 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4. A minha palavra e a minha pregação não se constituíram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder. Nessa noite, vocês vão ter uma demonstração de espírito e de poder. Por quê? Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, explicando como é que nós entendemos a palavra de Deus, como é que é a dinâmica do Espírito Santo para instruir alguém na palavra, ele diz: o Espírito Santo ensina comparando coisas espirituais com coisas espirituais. A palavra de Deus é espiritual. Nós somos espirituais. O Espírito Santo ensina, comparando a nossa vida com a Bíblia, comparando homens de Deus da Bíblia com homens de Deus da Bíblia, comparando Jesus conosco. E quando nós conseguimos comparar uma coisa com a outra pela distinção, a gente percebe a diferença, e ao perceber, a gente quer se apropriar daquilo que está nos faltando. Foi o que Paulo fez com a igreja de Corinto. Ele conseguiu mostrar para a igreja de Corinto que eles estavam precisando de um dom. Eles tinham todos, menos um, a generosidade. E eles tinham que aprender a respeito da generosidade. Paulo, ele fala em 2 Coríntios capítulo 8, verso 1. Também, irmãos, vos faço conhecer a graça de Deus. Olha o foco de Paulo. Eu vos faço conhecer a graça de Deus. Aí depois no verso 6 ele diz assim: o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim complete também essa graça entre vós. Qual era a graça de Deus
que tinha na igreja da Macedônia, que faltava na igreja de Corinto. A disposição de pegar o recurso financeiro, o seu dinheiro, e pegar e levar o seu dinheiro para atender a necessidade dos santos. Nós estamos vivendo em pandemia. O Instituto da ONU, lá, a Organização Mundial de Saúde, está prevendo que para o próximo ano, dentro de um ano, há uma probabilidade de morrerem 200 milhões de pessoas de fome. O que nós vamos precisar nesse meio, nesse mundo em que estamos vivendo, a virtude mais necessária será a virtude da generosidade. A capacidade do homem olhar para o outro, entender a necessidade do outro, verificar o quanto o outro está precisando e entregar a quantia exata para um fim determinado, a fim de levantar o outro e pôr ele para caminhar. André, seja bem-vindo. André Arruda, seja bem-vindo. Então, a generosidade vai ser o bem mais precioso desses últimos dias, desse período que nós estamos vivendo. Por quê? Porque muitas famílias estão passando necessidade e nós precisamos aprender a abrir o nosso coração. Por isso, o apóstolo Paulo diz: e vós conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre. Vamos tentar entender o que Paulo está dizendo. Jesus era rico. Como é que Jesus podia ser alguém rico? Jesus, ele era rico porque ele no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo foi feito por ele e para ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha a dimensão da riqueza de Jesus. Jesus antes era o verbo, ele antes estava na eternidade passada com Deus. Houve um concílio na Trindade, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Pai, o Filho, o Senhor e o Espírito Santo determinaram criar o universo. Quando eles determinaram criar o universo, eles passaram um tempo planejando. Deixa eu dar mais ou menos um parâmetro para vocês. O universo tem 13,5 bilhões de anos, ok? 13,5 bilhões de anos. Imagine vocês que está o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando entre eles para que pudesse fazer o universo. O Pai expõe o universo. Ele fala, porque a Bíblia diz que no céu todas as nossas obras já estão escritas lá. Portanto, tudo que Deus imaginou, ele escreveu. Vamos supor que Deus o Pai, para ele apresentar o projeto ao Filho e ao Espírito Santo, ele levou o mesmo tempo que levou para criar o universo. 13 anos, 13,5 bilhões de anos. Então nós temos 27 bilhões de anos. Aí ele expõe o plano. Jesus, o Filho, ele vai dizer qual vai ser o papel dele em tudo que o Pai apresentou. Vamos colocar mais 13,5 bilhões de anos de Jesus propondo ao Pai. Depois o Espírito Santo vai dizer como é que ele vai operacionalizar tudo. Vamos colocar mais 13,5 bilhões de anos. 27 mais 27 dá 40, 20, 7, 14, 7, 14, 24, 2, 2, 4 e 1, 5. Dá 50 bilhões de anos. Aí você vai falar, César, que absurdo, Deus é Deus, Deus não precisa disso. Mas Deus é trino,
eles conversam entre eles, e eles têm prazer entre eles têm alegria entre eles. Então a eternidade passada, que é um tempo inimaginável, é um tempo em que eles tinham plena comunhão entre eles. E Jesus, ele tinha toda essa riqueza que estava além do universo, transcendia tudo. E Jesus vem se esvaziar disso tudo. Quando o Pai, o Filho e o Espírito determinaram fazer o ser humano, entenda uma coisa, presta bem atenção nisso. Deus pode fazer tudo o que quiser. Ele só se impõe uma restrição. Você vai falar, Deus não tem restrição. Deus só tem uma restrição. Deus pode criar tudo, menos a si mesmo. Porque Deus é incriável. Deus não se cria. Então ele cria criaturas. Miriam, seja bem-vinda. Mas ele não se cria. O que significa isso? Ele vai criar o ser humano. Ele vai criar o anjo. Então vamos ficar com essas duas criaturas, o anjo e o ser humano. Deus não pode criar outro Deus. Então Deus não pode criar um ser incapaz de pecar. Ele tem que criar um ser autônomo com chance de pecar. Por quê? Porque ele não pode criar um ser perfeito como ele é perfeito, senão ele criaria outro Deus. Então ele cria um homem. Mas quando ele cria o homem, cria o anjo, quando ele cria o homem, Jesus fala, Pai, nós não podemos criar um outro Deus. Ele vai ter que fazer a escolha dele, o homem vai ter que fazer a sua escolha. Estou vendo que ele vai acabar caindo. E aí ele diz, mas eu sou o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Imagine você, que quando Jesus colocou a mão na massa, ele se matou. No coração de Deus, o Pai, Jesus já estava morto como cordeiro no dia em que ele disse, seja feito, Deus criou no princípio novos céus e nova terra. Nesse momento, ele já estava se vendo como cordeiro entregue por nós. Faltava isso acontecer no mundo físico. Para acontecer no mundo físico, Filipenses capítulo 2, ele se esvazia de si mesmo. É impossível nós entendermos o que significa Jesus esvaziar da sua divindade. Empobrecer, isso é empobrecer. Ele se empobrece de tal maneira que ele chega na terra não tendo absolutamente nada. Ele nasceu em uma manjedoura. Não havia uma casa própria para abrigar Jesus. Ele nasce junto com os animais. Ele nasce em absoluto estado de pobreza. Ele não tinha aonde reclinar a sua cabeça. Ele tinha que ficar em casas emprestadas. Ele ficava, ora, em Cafarnaum, na casa de Pedro, junto com a sogra de Pedro. Ou quando ele ia para uma outra cidade, ele ficava na casa de alguém. Jesus não tinha aonde reclinar a sua cabeça. Ele se fez absolutamente pobre. Jesus, ele vivia na dependência das mulheres. Em Lucas capítulo 8 diz que as mulheres serviam Jesus com suas rendas. Jesus era sustentado por mulheres. Mulheres ricas acompanharam o ministério de Jesus, provendo financeiramente a necessidade dele. Jesus dependeu do sustento das mulheres. O Jesus, quando ele estava para ser crucificado, ele foi despojado de sua roupa, nem a sua roupa ele pôde levar para o Calvário, eles arrancaram dele as suas túnicas. Jesus, depois de morto, ele teve que ser enterrado num túmulo emprestado. Ele não teve um túmulo que ele podia chamar de meu túmulo. Jesus viveu absolutamente pobre. Jesus viveu absolutamente pobre. E aí
vem Paulo e diz: Jesus na terra, ele era pobre e faz de você rico. Agora, aqui alguma coisa ficou fora do nosso entendimento. Como é que Jesus esvazia de si mesmo, fica absolutamente pobre e sendo pobre, como é que ele pode enriquecer uma outra pessoa? Qual é a questão que temos diante de nós? Qual é a questão que temos diante de nós? Vamos recapitular, porque algo está faltando no nosso entendimento. Jesus esvazia. Pensa Jesus como um balão de aniversário, quando você solta o ar e ele sai voando para tudo quanto é lado, até cair no chão, grudado, sem ar dentro dele. Jesus, ele vem para a terra sem nada. Absolutamente nada. A igreja de Macedônia conheceu através de Paulo esta história de Jesus. E quando ela entendeu como é que Jesus, sendo pobre, deixa alguém rico, a igreja da Macedônia aceitou e tomou para si a virtude da generosidade. Agora, vamos entender como é que um pobre pode fazer alguém rico. Se você entender isso, você vai entender o que Jesus fez. E você vai ficar absolutamente maravilhado. E você vai olhar para Jesus e vai dizer: eu quero fazer exatamente o que Jesus fez. Vamos lá. Lembra que Paulo disse: Jesus era rico, se fez pobre, e na pobreza de Jesus deixa você rico. Agora vamos definir o que é pobre, porque algo está faltando no nosso entendimento. Pobre significa alguém desprovido e mal provido do necessário. Alguém de poucas posses, alguém que não tem recursos próprios. Isso é uma pessoa pobre. Vamos entender o que é uma pessoa pobre. Eu creio que todos vocês já passaram numa situação em que você para no sinaleiro, um maltrapilho bate na janela e pede dinheiro para você. Você concorda comigo que aquele maltrapilho que está batendo na janela pedindo dinheiro, ele é um homem pobre? Literalmente pobre. Se você tiver dúvida, saia do teu carro, estaciona o teu carro, vai até aquele maltrapilho e pergunte para ele: aonde você mora? Provavelmente ele vai te levar para baixo de uma marquise. E ele vai falar: eu durmo debaixo dessa marquise. Aí você pergunta para ele: como é que você faz para comer? Ele vai levar você até um sopão. E ele vai falar que ele come do prato emprestado e da comida que lhe dão lá no sopão. E você vai falar: e como é que você come alguma coisinha? Ele vai falar: eu bato na janela do teu carro e peço um dinheirinho. Ok? Esta é a pessoa pobre. Agora vamos mudar a cena. Estaciona o teu carro. Estacionou? Vai até onde está aquele mendigo. Chegou nele? Agora fala o seguinte com o mendigo: mendigo, você é pobre? Pergunta para ele: você é pobre? Ele vai responder: sim, eu sou. Você tem aonde dormir? Não, eu durmo debaixo da marquise. Você tem aonde comer? Não, eu dependo do sopão que alguém me dá. Você tem prato para comer? Não, eu vou lá no sopão e eles colocam alguma coisa no prato, é até descartável, depois eu jogo fora. Agora, Jesus é rico que se fez pobre. Chega para esse homem e diz assim: eu quero agora que você me faça rico. Chama o mendigo
e diga, mendigo, me faça alguém rico. O mendigo vai falar, você está brincando comigo. Eu estou pedindo um dinheirinho para você e você quer que eu te faça rico. Não, eu quero que você faça o rico. Porque a Bíblia está dizendo que alguém pobre consegue fazer alguém rico. E você é o cara mais pobre que eu já encontrei. Jesus era pobre, mas eu não conhecia ele pessoalmente. Então eu estou atrás de alguém que seja pobre para me fazer rico. E eu entendi que você é um cara pobre. Então eu quero que na tua pobreza você me faça rico. Oh, o mendigo vai falar, você está zombando de mim, você está brincando com a minha cara. Você tem mendigo que é pobre, é mendigo, mas é mendigo que veio da universidade, ele perdeu a esperança da vida e está lá, ele tem graduação, é mendigo. Então, eu conheci um mendigo numa cidade, eu morei numa cidade que tinha um mendigo, e ele não aceitava ser outra coisa que mendigo. Ele falava inglês, e eu acho que ele falava outra língua, eu sei que tem certeza que ele falava inglês perfeito. Quando vinha uma autoridade dos Estados Unidos naquela cidade para visitar o prefeito mandava assistência social dar um banho no mendigo, o mendigo ia para a prefeitura e traduzia do inglês para o português para o prefeito conversar com uma autoridade inglesa, americana. E aí o mendigo depois voltava com as suas vestes de maltrapilho e ia embora de novo, porque ele não aceitava outro tipo de vida, ele era pobre. Agora, como é que uma pessoa pobre é alguém desprovido e mal provido do necessário, de poucas posses, que não tem recursos, como é que alguém pobre pode fazer alguém rico? É uma impossibilidade. O que é alguém rico? Rico é aquele que possui muitos bens, muito dinheiro e muitas coisas de valor. Entenda, eu não estou espiritualizando o conceito. Eu estou dizendo que pobre é pobre porque não tem dinheiro, não tem bem, não tem aonde cair morto. Que rico é rico porque tem dinheiro, tem casa, tem avião, tem carro, tem tudo que ele quer. O pobre é pobre, o rico é rico, e Jesus era pobre. Pobre que nasceu na manjedoura, pobre que não tinha onde dormir, pobre que dependia das mulheres para lhe dar alimento. Jesus, ele viveu o tempo todo na terra como alguém pobre. Como que nós podemos entender a pobreza de Jesus fazer alguém rico? Vamos ler de novo com muito tato, com muito cuidado, com muito vagar, o que Paulo escreve. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, entenda o que Paulo está escrevendo, porque o nosso grande problema de ler as Escrituras é que a gente lê e não entende o que está lendo, no sentido que a gente não vai atrás do significado. Nós temos muitas vezes que ler a Bíblia com um dicionário. Uma vez, eu fui ler um texto bíblico, e o texto bíblico falava de uma palavra chamada o pecado da avareza. Eu olhei o contexto e eu olhei que eu precisava fazer uma aplicação daquele contexto, mas eu falei, de certo, eu não estou entendendo o que a palavra avareza significa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um dicionário, eu vou ler o que significa avareza, porque de repente tem alguma coisa que tem dentro da avareza que eu não entendo. E aí eu comecei a ler, e lá dizia, avareza é alguém apegado às coisas materiais. Eu falei, isso eu sempre soube, que avareza é apego à coisa material. Mas estava escrito lá, avareza é esganação. Esganação? Avareza é esganação? Eu nunca tinha visto a palavra esganação associada com avareza. Eu fui olhar e procurar o significado, e a palavra esganação significa morte por sufocamento. E eu falei, mas eu nunca tinha imaginado que a avareza tinha alguma coisa a ver com morte por sufocamento. E aí eu fui buscar o sentido da palavra, e um dia eu vou fazer a live para contar uma das mais profundas transformações que eu passei na minha vida, porque eu entendi que avareza significava esganação, e que esganação significava morte por afogamento, por sufocamento, aliás. E aqui chegamos num texto de Paulo, em que ele fala, Jesus era rico. O que era rico? Jesus tinha posse material. Ele tinha o universo inteiro, era dele. Ele fez tudo para ele, por ele, para ele. Os céus e a terra lhe pertencem. O profeta diz, a prata e o ouro me pertencem. Jesus era dono de tudo.
E nós estamos falando exatamente de coisas materiais, de coisas que se pegam, de coisas palpáveis. E agora Paulo vem e diz, ele rico se fez pobre, quer dizer, ele despojou de toda e qualquer riqueza. Quando ele estava na terra, ele não tinha nenhum tipo de riqueza. Para que pela sua pobreza nós pudéssemos nos tornar ricos. Como a riqueza de Jesus pode tornar alguém rico? Como a pobreza de Jesus pode tornar alguém rico? Vamos ler o texto, esse mesmo texto, 2 Coríntios capítulo 8 e 9. Ao invés de usarmos a palavra rico e a palavra pobre, vamos colocar no texto a definição da palavra rico e a definição da palavra pobre para entendermos o que o texto está dizendo. O texto diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que tendo muitos bens, muito dinheiro e coisas de muito valor, tendo o universo inteiro, se fez desprovido ou mal provido do necessário, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza, ou seja, pela sua condição de desprovido, pela sua condição de mal provido, pela sua condição de não ter dinheiro, pela sua condição de não ter bem, pela sua condição de não ter patrimônio, ele tornasse você provido de bem, provido de dinheiro, provido de coisas de valor. O que Paulo está dizendo é absolutamente impossível de acontecer, a não ser que nós mudemos uma chave na nossa mente e olhemos Jesus de um modo como nunca tínhamos visto antes. Se nós não enxergarmos Jesus do jeito que ele viveu, nós não vamos entender como é que nós podemos ser igual a ele. Nós não vamos entender como é que podemos ser transformados na imagem dele. Jesus, ele é o nosso representante legal. Adão foi o primeiro representante legal que tivemos. E Adão pisou na casca de banana. Adão comeu do fruto proibido. Por causa de Adão, a morte entrou no mundo. E com a morte entrou o pecado. Adão desestabilizou o planeta Terra. Adão perdeu, com aquilo que ele fez, a posse desse planeta. Jesus, ele é, o apóstolo Paulo escreve isso em 2 Coríntios capítulo 15. Ele é o segundo Adão. O autor aos Hebreus explica como é que Deus fez para Jesus se fazer homem. Deus preparou para Jesus um corpo humano, porque Jesus tinha que ser perfeitamente homem. Como é que o corpo humano de Jesus foi preparado? Ele foi colocado no ventre de Maria, concebido pelo Espírito Santo de Deus. De forma que Jesus era, ao mesmo tempo, perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ele foi concebido pelo Espírito Santo do ventre de Maria. O homem se uniu com o Espírito. Deus se fez homem. O apóstolo João, falando dessa carnalidade de Jesus, desse encarnar de Jesus, ele disse que vimos a glória de Deus como o Filho unigênito. Nós vimos o Filho unigênito como a glória de Deus, a glória do unigênito do Pai. O apóstolo João Batista, olhando para Jesus, ele disse que Jesus tinha nele a plenitude, aliás, tinha nele o Espírito Santo sem medida. Jesus era absolutamente pobre, mas ele recebeu o Espírito Santo sem medida. Nós não conseguimos entender
Como que um corpo humano limitado no seu espaço físico pode receber o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, em uma condição sem medida? É inimaginável o que se passou. Mas Jesus, ele recebeu este corpo como alguém pobre, desprovido de bens e de dinheiro, pode fazer alguém rico? Essa é a pergunta que nós temos que responder. Como é que alguém pobre pode fazer alguém rico? Quando nós lemos em Mateus, capítulo 5, o versículo de número 3 diz assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. A palavra humilde que está nesse texto é a mesma palavra pobre, despojido de bens. Bem-aventurado aquele que é desprovido de bens, porque deles é o reino de Deus. Nós temos que entender esse mistério. Nós temos que encontrar uma explicação lógica. Como é que alguém pobre pode fazer alguém rico? E a igreja da Macedônia entendeu essa verdade. A igreja da Macedônia entendeu o que é, como é que alguém pobre pode fazer alguém rico. Vamos entender. Vamos nós entender. Jesus estava sentado com o Pai na eternidade passada. Eles fizeram um acordo entre eles. O acordo era este: o homem seria criado, ok? O homem seria criado, mas o homem haveria de cair. Quando o homem foi criado, Deus entregou o planeta Terra na mão do homem. Salmo 115, verso 16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, a terra ele entregou para o homem. Quando Adão caiu em pecado, Satanás ardilosamente tomou posse da terra. Quando Satanás vai tentar Jesus, ele chega para Jesus e diz: olha a glória e todos os reinos do mundo. Tudo isso eu te dou, se você prostrado me adorar. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque somente a Deus adoro e somente a Ele sirvo. Então Jesus negou terminantemente a posse que o diabo tinha da terra. Mas Jesus estava na terra como alguém pobre. Ele não tinha da onde tirar o seu sustento. Note o seguinte: quando Deus fala para Jesus se esvaziar, significa que quando ele se fez homem, Jesus não perdeu a capacidade de ser Deus. Como é que nós sabemos que Jesus não perdeu a capacidade de ser Deus? Jesus reúne 3 discípulos. Ele vai no monte, se transfigura na presença dos 3 discípulos. O seu rosto brilha como o sol. As suas vestes se tornam branquíssima. Ele estava dizendo naquele momento, na sua transfiguração, se ele quisesse voltar para o Pai, ele voltaria. Mas Jesus, ele não teve usurpação ser igual a Deus. Quando Satanás chega diante dele, Satanás diz: pega esta pedra e transforma ela em pão para você comer. Ele já estava tendo fome, mas ele não tinha a ordem de Deus para voltar a comer. Quem faz jejum prolongado sabe disso. Chega num dado momento que a fome volta, a fome vai embora. Depois a fome volta. E você percebe que está chegando o fim do jejum.
mas ele precisava um comando do Pai para voltar a comer. Satanás queria que ele comesse antes do comando. Transforma a pedra em pão. Se ele transformasse pedra em pão, ele estaria usando o poder da divindade. A divindade que ele possuía. E aí ele estaria fora da obediência do Pai. Ele não podia fazer isso. Quando Jesus resolveu descer na terra e se fazer homem, aliás, desculpe, quando lemos aos Filipenses, a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, e ele resolveu ser servo. Entenda, ele não resolveu ser homem, ele resolveu ser servo. O que significa isso? Jesus criou todas as coisas. Ele criou os anjos, ele criou os homens, ele criou os animais, ele criou os peixes, ele criou as aves. Ele queria ser servo. Ele olhou para os anjos e disse assim: será que eu posso ser um anjo? E ele olhou a natureza do anjo e não encontrou na característica principal do anjo que ele era um servo. Ele não encontrou isso no anjo. Ele podia ser uma ave, mas ele não encontrou na ave uma característica de servidão. Ele podia ser um peixe, mas não encontrou no peixe uma característica de servidão. Ele podia ser um animal, mas não encontrou. Nem o burro podia ser um servo. O único que era servo era o homem. Só o homem preenchia o requisito de servo. Por quê? O que é um servo? Alguém que está sob ordem. O servo é aquele que está sob ordem. Quando Deus criou o homem, ele colocou o homem debaixo de ordem. Ele disse: domine a terra, sujeite a terra, frutifique na terra, multiplique na terra, tenha um legado na terra, tenha uma descendência na terra. Ele é Deus dando ordem. E se o homem vai ser um que vai exercer autoridade na terra, ele está obedecendo ordem. Então o único ser vivo criado que tinha recebido ordem para cumprir era o homem. Então Jesus resolveu ser homem. E como homem, ele fez um pacto com Deus, o Pai. Eu vou ser servo e me fazer homem, e como homem eu vou ser obediente até a morte, e morte de cruz. Agora, nós começamos a entender um pouco do que Jesus tinha que fazer. Qual é a função do servo? Obedecer ordem. Jesus obedeceu todos os requisitos da lei e não deixou uma vírgula sem obediência. Ele tinha que obedecer ordem. Como é que era obedecer ordem? Jesus, tendo em vista que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu faço sempre o que agrada o meu Pai. Eu faço sempre o que alegra o coração do meu Pai. Eu só falo o que eu ouço do meu Pai. Eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazendo. Eu só ajo de acordo com a vontade do meu Pai. Tendo em vista que Jesus nunca esteve só, e ainda que fosse pobre, então existe uma maneira de entender o mistério. Se prepare agora para entender o mistério. Se prepare para entender o mistério. Aqui é um bem. O rico tem bem, ele tem posse. Vamos supor que isso aqui é feito de pedras preciosas, que o amarelo aqui é ouro, que o branco aqui é prata. Vamos supor que isso aqui custe $500 mil. É muito precioso. Isso aqui é bem, isso aqui me faz rico. Isso aqui é um bem, isso aqui me faz rico. Jesus,
Ele viveu na terra como pobre. Ele não podia ficar rico na terra. Agora, o problema, o drama não é esse. Você vai dizer, é claro que Jesus viveu como pobre. Ele não tinha onde dormir. Ele comia do dinheiro das mulheres que lhe serviam. O problema é outro. O problema é que alguém chegava para ele e dizia assim, Jesus, é o seguinte, o povo está aí e quer comer. Jesus é pobre. O povo está aí e quer comer. Mas Jesus é pobre. Como que Jesus pobre vai alimentar uma multidão que está ali esperando ele comer? O que Jesus faz? Eu sinto muito. Eu não tenho como alimentar essa multidão. Eu não tenho como alimentar essa multidão. Jesus não tinha. Ele não tinha como alimentar essa multidão. Qual que era a proposta ali? Fazer o que o diabo pediu para ele? Jesus podia fazer. Pera lá, o diabo me deu uma ideia. Onde tem pedra? Tá. Dá uma pedra para cada um. Tá, todo mundo com pedra. Tá todo mundo com pedra aí. Tá todo mundo com pedra aí. Pá! Pedra vira pão. E todo mundo come. Mas Jesus é pobre. Ele não pode usar o poder divino. Ele não tem como usar o poder divino para alimentar aquela multidão. Ele está de braço cruzado. Olha, como é que a gente vai fazer? O que vocês têm aí para alimentar essa multidão? Porque eu não tenho. É a posição de Jesus, eu não tenho. Aí, de repente, muito constrangido, parece que André chega para ele e diz assim, olha, Jesus, tem alguém aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, faltou um aqui, 7 pãezinhos. Mas eu estou até envergonhado de dizer o que é 7 pãezinhos para alimentar uma multidão. Aí eles pegam e colocam o pão na mão de Jesus. Agora eu pergunto para vocês, naquele singular momento, naquele instante, quando Jesus pega o pão e coloca na mão, ele era pobre ou ele era rico? O que vocês acham? No momento que ele tem 7 pães na mão, ele era pobre ou ele era rico? O que vocês acham? Qual é a diferença entre ser pobre e ser rico? O pobre não tem nada na mão. Ele é desprovido de bem. Jesus tem 7 pães na mão. E ele não pode ficar com os pães na mão. Porque ele fez um compromisso com o Pai. O pão que está na mão de Jesus não pode permanecer na mão dele, porque se o pão permanecer na mão de Jesus, ele deixa de ser pobre e se torna rico, e ele quebra o acordo que ele fez com o pai dele. O que ele faz? Ele diz, Pai, eu te dou graças porque me ouve. E aí ele manda distribuir, e aí ele entrega. O que ficou na mão de Jesus? Nada. Aonde estavam os pães? Distribuído, matando a fome de multidão. Por quê? Porque ele falou com o Pai, e o Pai alimentou a multidão. Ele foi o canal do Pai. Ele pegou do Pai e entregou para aquela multidão. Ele foi pobre porque ele pegava do Pai e entregava. Ele era só um canal. Isso que fazia dele pobre, enriquecendo, porque ele nunca obstruiu a graça de Deus, ele nunca impediu. Ele chegou para os fariseus e disseram, vocês não entram no reino de Deus e nem deixam os outros entrarem. Tem muita gente que está retendo as coisas de Deus nele e não passa para frente. Ele vai ficando cada vez mais rico, mais rico, mais rico, mais rico, mas as pessoas que estão em volta dele vai ficando cada vez mais pobre, mais pobre, mais pobre, porque ele se recusa a distribuir o que o Pai lhe entrega. Jesus, ele não fez isso. Ele pegou os pães,
Mas ele não podia ficar com os pães na mão, porque se ficasse era avareza. Ele precisava entregar os pães, ele tinha que abrir mão dos pães, ele tinha que permanecer na sua pobreza. Então ele entregou. Quando Lázaro está morto, ele manda abrir a pedra, mas ele não pode usar os seus poderes divinos. Mas ele tem que ressuscitar Lázaro. E ele diz: Pai, eu te dou graças porque me ouve. E eu estou falando para que esse povo saiba que está ouvindo. Da onde que Jesus extraiu vida para colocar em Lázaro? Ele buscou no Pai. Por isso que Jesus passava noites e mais noites orando. Porque ele precisava receber poder do Pai. Porque quanto mais poder ele recebia, mais ele dava. Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo e foi conduzido no deserto para ser tentado. Ele andava, ele falava: o Espírito Santo está sobre mim, pois ele me ungiu para. Jesus estava explicando como é que nós podemos ser generosos. Nós deixamos de ser generosos quando recebemos algo de Deus e não repartimos, mas retemos para nós. Reter é querer prosperar a si mesmo em detrimento da vida do outro. Prosperar não é ser generoso. Ser generoso é receber e repassar. Receber e repassar. Você fica sempre do mesmo tamanho, mas a bênção de Deus vai cruzando por você. E quanto mais a bênção de Deus cruza por você, mais bênção você se torna, porque você faz a firme determinação de se fazer pobre para enriquecer os outros, de receber de Deus, não ficar com você, mas passar como canal de bênção. O que tem acontecido hoje, nesse tempo de pandemia? As pessoas estão dizendo: ah, não tem mais como ir na igreja, então, não mais testemunha, não mais transmite uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, porque ela vai se isolando, se fechando dentro de si, e quando ela se fecha dentro de si, ela se torna avarenta. Jesus, ele se tornou, e hoje ele é ainda, o intercessor. Se Jesus proceder desse modo, então na sua pobreza ele enriquece. Desse modo Jesus pode olhar para a necessidade do crente, levar até o Pai, receber o que o Pai tem para dar, trazer de volta em quantidade adequada, no tempo oportuno, e abençoar o crente. E ele volta para o crente, entrega e satisfaz. Era assim que Paulo ensinou a igreja da Macedônia. A igreja da Macedônia estava passando dificuldade econômica, a igreja da Macedônia estava passando por grande pobreza, mas ela sabia que um pouquinho que ela tivesse na mão, passando para alguém mais necessitado do que ela estaria fazendo o mesmo que Jesus fez. Por isso que ela era alegre na sua pobreza. Por isso que ela era rica na sua generosidade. Por isso que ela era alegre na sua tribulação. Porque ela via na sua tribulação, ela conseguia enxergar um pouquinho, mas aquele pouquinho, ela sabia que aquele pouquinho chegando na mão de quem estava precisando mais do que ela estaria enriquecendo o outro. E é esse o ensino de Paulo. Paulo dizia à igreja de Corinto: não retém as coisas para vocês. O que vocês, Jesus disse uma vez, o que a falar escondido, suba no telhado e comunique para todos. Não retenha o que Deus está dando em você. Passa porque tem alguém precisando. Deus colocou 7 pães na mão de Jesus. Ele podia fechar e dizer: é meu. Tudo é meu. Eu sou de Cristo, diz Paulo, e Cristo é de Deus. Mas Jesus abriu e deu e alimentou a multidão. E ele está chamando você esta noite para fazer o mesmo. Olha para aquilo que Deus tem te dado e reparta.
pode ser coisa espiritual, pode ser coisa material, em qualquer dimensão. Qualquer tipo de riqueza que chega na tua mão é uma riqueza digna de ser compartilhada. Uma palavra de ânimo é uma riqueza compartilhada. Um dinheiro para alguém que precisa pagar uma conta de luz é uma riqueza compartilhada. Um abraço é uma riqueza compartilhada. Um sorriso é uma riqueza compartilhada. Não retém a vida de Deus em você. Esta é a lição dessa noite. Amanhã nós vamos para a nossa próxima live e vamos tentar descobrir como é que o crente se coloca nesse nível de dependência. Agora que nós entendemos que Jesus era o canal, que ele não era pobre porque ele não retinha, ele passava, ele ia ao crente, pegava a necessidade do crente, levava para o Pai, recebia do Pai de volta, entregava para o crente, e ele era só um canal de graça, só um canal. E ele nos chama para sermos canais de graça, só canal. Receber e entregar, receber e entregar. Mas o que é o generoso? Primeiro conhece a necessidade, leva em intercessão, recebe de Deus a bênção e entrega para o crente. Receber e entregar. Que o Senhor assim seja louvado. E que amanhã, às 20 horas, nós possamos responder como o crente se coloca nesse nível de dependência. Foi muito bom ter vocês aqui comigo, Andréia, Miriam, Thaís, Vanessa, Dora, minha sogra. Muito bom vocês estarem aqui comigo. Que o Senhor seja louvado. Nos encontramos, se Deus nos permitir, amanhã, às 20 horas, em ponto.